muito novo, assim. Eu não, quer dizer, agora está sem mudar, né? Está se analisando os dados de quando o LHC foi desativado. É 2015? Tudo 2015. Agenda 2015. Mas ele vai nos 13 Agora vai ter um workshop interessante, que eu achei que valeu, até não é nem estar cobrando nem taxa de inscrição, no IF, no centro no ICPP de São Paulo. Vai ser no dia 11, isso aí vale a pena vocês, eu estou pensando em ir, mas não ficar o tempo todo, de 11 a 15 de agosto, chama-se LHC8. É um workshop no sentido, não é tanto assim de ficar só tendo para palestra, é um workshop de apresentação dos dados teóricos experimentais, e assim, a ideia do workshop é juntar teóricos, fenomenólogos, experimentais, para ver o que está acontecendo, o que você pode ver para a próxima entrada ensinando o LHC. Então é um workshop assim, meio tipo workshop mesmo. Vocês não viram na página, não? Entra na página lá, vale a pena. Eu Que acho página do IFT? Do Centro Internacional, do CIFER, do South American International Center for Fundamental Research, né? O ICPP lá do São Paulo, lá do IFT. Mas é um workshop interessante, eles não estão cobrando taxa de inscrição, quer dizer, é só o cara conseguir se bancar, ficar uns dias em São Paulo, né? Mas eu acho que, por exemplo, para vocês aí, valeria a pena, alguns de vocês estiverem interessados. Se eu puder, eu estou tentando ver se eu vou ficar sem teatro curso, porque esse workshop também tem uma coisa, os 2, 3 primeiros dias são bons, porque assim, apresenta muito dado, o que está saindo, as questões são colocadas. Depois ele já engrena mais num esquema assim, de grupo de trabalho, quem está na área mesmo, discutindo com quem está na área, mas pelo menos os primeiros dias são bons para a gente saber o que está rolando, né? Quais são as questões, quais são os dados que estão sendo analisados, quais são os resultados que já está se obtendo. Depois se começa a direcionar mais para o grupo de trabalho, mas é de 11 a 15 de agosto, tá? Eu não escrevi ainda não. Não vale a pena ficar para o final, porque no final vale a pena. a gente não trabalha. Pois é, assim, para quem é estudante, eu acho que vale a pena, para assim, é uma cultura que você ganha, né? Se eu pudesse, eu ficava a semana toda. Uma vez teve um em São Paulo que pegou 3 dias, eu fiquei 2 dias, eu gostei muito. Foi antes do LHC entrar em cena. Antes do LHC, foi final de 2008, foi muito bom. Assim, se mostrou o que ia se medir, fizeram toda a agenda dos experimentos, o que era importante, o que era mais imediato. Eu achei, para mim, que sou teórico, eu achei que foi muito formativo. Esse agora já é assim, os dados que saíram, foram unidos agora nesse período, e mais o que vai, qual é a agenda do que vai começar agora, os medidas dos acoplamentos do Higgs e tal. Então, eu acho que pelo menos assim, uns 2 dias vale a pena ficar assim, tipo, de 11 a 13, eu acho que vale a pena. De repente, vai junto, fica lá em São Paulo, tem 24, lá em São Paulo tem esses hotéis Ibis, essa rede toda aí, não é caro não, cara. De repente, por noite, assim, o cara gasta R$60 por noite, dá para 2, 3 dias, o cara se locar. Tá aqui não, aí, tá aqui no carro. Eu conheço um hotel que você tem um hotel de Fagueira São Paulo, perto da Paulista. Então, beleza, metrô daí. Eu paguei tipo R$50. É meio dólar. Tipo bed and breakfast. Não, tem breakfast, tem bed. Só o bed, né? O breakfast fica sendo uma break, né? Lá no Telefone no quarto, então. cama, vou querer pegar o telefone dele. Porque é o metrô da Rita Paulista, o cara pega o metrô, tá direto na Barra Funda, né? Agora, essa discussão que nós temos que saber, quando você não tiver um modelo alternativo, eu tenho uma pergunta para mim que eu muito coloco aqui sempre. Se o LHC é um experimento virtual, sei. ou não? Sei. Quer dizer, em outras palavras, se você, vamos dizer, você analisa dados através de modelos, ou não? Entender? Então, se você analisar dados através de modelos, ele tem um modelo padrão. A supersimetria não é competitiva ao modelo padrão, ela é um bioma, né? Então não é a supersimetria que vai... Você não pode modelar por aí. Para mim, eu acho que essa é a principal discussão hoje em dia, assim, se fosse para ter um encontro de filósofos, não sei quem. Então, o cara apresenta os dados dele. Tudo bem, os dados, mas ele apresenta o modelo. E aí você se confunde. Não precisa ser um especialista que está trabalhando, saber alguma notícia. Mas eu acho que vale a pena ir, né? Já que está aqui na porta de casa, né? E assim, o assunto vai ser, é um assunto não só quente agora, mas vai ser mais quente ainda no ano que vem. Eu acho que para a garotada aí, para a gente mesmo, né?
Esse cara que construiu o CMS, Sei. o problema, ele ganhou agora o título de Sir. Quem? Foi ele que bom. E mais Que outro. título? Sir. Nigel. É Kim, não sei o que lá. O nome meio. Ele é meio. Sabe, do Oriente, assim, né? Paquistão, Índia. Entendi. Ele tem uma Ele é coisa. do CMS? Ele Projetou o CMS. Mas eu digo, mas ele projetou o CMS para projetar o vídeo. Certo. Ele disse, CMS, quadros, quer dizer, em primeiro lugar, outras coisas também, mas assim, a prioridade quando se construiu era RIGS. mas digamos, se não tivesse projetado dessa maneira, teria que ter o rig. Entendo, né? Essa é a pergunta. Não, sem dúvida. O LHC é orientado pelo modelo padrão. Sem o modelo padrão, eu não entenderia como construir o LHC. Agora a gente está fazendo um upgrade do detector justamente para isso, porque agora o Bits vai virar background. Isso, exato. O sinal, o cara, acho que foi o Keith Ellis, lá no CTP, ele falou isso. O sinal de hoje é o background da manhã. Entendi. Vamos lá. Então, nós tínhamos parado. Essa então é a aula de modelo padrão. Então, só localizar. O que nós estamos estudando? Estamos estudando neutrinos, né? Propriedades eletromagnéticas do neutrino. Mas antes de mais nada, né, as propriedades eletromagnéticas do neutrino se revelam pela massa, que o neutrino não tem carga. E o que a gente sabe, então, é que o momento magnético que o neutrino adquire é proporcional à sua massa. Nós mostramos isso ainda, vamos chegar lá. Então, o momento magnético está ligado com a massa do neutrino. Mas para isso, então, é preciso a gente entender os possíveis mecanismos de massa quando se fala de neutrino. Então, nós já sabemos aqui dos nossos cursos anteriores e desse mesmo curso que nós temos dois tipos de massa, né? Os férmions, as massas férmions, a gente já falou na aula passada, né? Os férmions massivos, né? Eles podem seguir não o mecanismo, né? Mas a categoria de massa de Dirac, né? Ou podem seguir a categoria de massa de Majorana, né? Então nós vimos que, do ponto de vista do grupo de Lorentz, né? A característica da massa de Dirac é uma massa que mistura um left com um right, dois setores completamente independentes. E a massa de Majorana é a massa que mantém um setor, ela é left, um próprio left, ou right também, né? Também pode ser uma massa feita totalmente no setor right. Mas o que é importante é que há uma redução do grau de liberdade, né? Porque aqui eu tenho 4 componentes complexas nesse left, quer dizer, 4 componentes reais, né? 2 componentes complexas, aqui eu tenho 4 graus de liberdade, ó, shell, e 4 aqui. Aqui não, os 4 que estão aqui eu tenho 8, então eu tenho 4 componentes reais no left, que o left é 2 componentes independentes e o right outras 2 independentes, então eu tenho 4 e 8, tenho 8 componentes reais, vamos colocar aqui 8 componentes reais. Ao passo que no Majorana, o left que está aqui, veja o left que está aqui, apenas aparece conjugado de cargas. Então aqui eu tenho 4 componentes reais. Então a massa típica de Majorana, seja no setor left, seja no setor right, a massa de Majorana é caracterizada por 4 componentes, e não 8 componentes reais. Inclusive, aqui na aula passada, a gente mostrou que se a gente introduz massa só para o setor left, né, a gente, então, um mecanismo desse tipo, a gente tem só, vamos pegar só o setor left. Então, a gente tem o left conjugado de carga. Então, a gente pode formar um férmion que se propaga massivo. Então, a gente teria o termo cinético, que é o L barrado, I, W, L, e left C barrado, I, W, Mi, left C. A gente tinha colocado esses termos cinéticos aqui. A gente até colocou aqui no meio, porque a gente sabe que esse termo aqui é idêntico a esse, então vamos fazer no meio. Tínhamos colocado o termo de massa aqui, né, que era a massa de Majorana, a massa aqui, né, left barrado, left C, massa, left C barrado, bota aqui M sobre 2, o M sobre 2. Então o que a gente mostra é que se a gente
pegar uma massa, tipo de Majorana, quer dizer, pegar um férmion puramente leve, vai leve, e organizar para ele em termos de massa de Majorana, no final de tudo o problema deixa de ser válido e o que a gente ganha é um férmion de Majorana, que era dado, né, por left mais left C. Então o problema, na verdade, de colocar a massa para o férmion de Weyl, se a massa tem que ser tipo, né, se eu tiver um férmion de Weyl, o único jeito de formar uma massa invariante de Lorentz é esse modo aqui. E aí o férmion acaba sendo maior. Então a gente já tinha. E a gente terminou a aula passada, né? A gente mostrou várias identidades, a gente perdeu um certo tempinho fazendo uma certa álgebra, mas o que a gente terminou a aula foi colocando, né, no caso de férmion no setor left, no setor right, a matriz de massa mais geral possível. Então, vou só recapitular o que nós fizemos, né, para poder organizar o problema a partir daí. Então, nós tínhamos um left, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um setor left e um setor right completamente independentes, tá? São dois férmions, a gente tinha até na aula passada, vamos dizer, só para... O left, a gente estava chamando, eu tinha como se fosse um férmion psi left, e o right, eu estava chamando de um férmion Dirac. São dois férmions completamente independentes, pertencentes a essas representações do grupo. Eu vou omitir o psi aqui. Quando eu fizer left, está implícito que é o psi. E quando eu fizer right, está implícito que é o psi. Essa vai ser a nossa notação. Vamos colocar assim. Então, só para a gente poder saber que são, nós não estamos falando da componente left e right do mesmo férmion. São duas componentes, são duas representações completamente independentes do grupo de Lorentz. E aí a gente pode formar, né? A gente sabe então eu vou poder. Eu tenho left, eu posso formar o conjugado de carga dele. Tenho right e tenho o conjugado de carga do right. Nós já tínhamos falado na aula passada também, né? Sobre a questão, eu vou voltar depois, dos neutrinos ativos e dos neutrinos estéreis, né? Então, para nós, na nossa fenomenologia, o neutrino que nós temos é left, então esse seria o nosso neutrino ativo. E o antineutrino que nós temos é right. Então esse aqui seria o left conjugado de carga. Então é esse aqui que é o nosso neutrino right. Agora nós temos um setor que é o chamado setor de neutrinos estéreis. Será que tem um neutrino right? E será que eu tenho o antineutrino do neutrino right? Lembrando dessa aqui, a antipartícula. O conjugado de carga do objeto left, ele se conforma com o objeto right. Do ponto de vista do grupo de Lorentz, F é meio zero. O conjugado de carga, o que ele faz? Ele coloca um complexo conjugado. Então isso aqui é zero meio. Isso que a gente está dizendo. Então a gente está dizendo que o neutrino e o seu conjugado de carga que se comporta como left. Então esse aqui a gente associa ao neutrino e esse aqui ao antineutrino que nós conhecemos, né? Agora, tem o neutrino right, nós não conhecemos ainda, e o antineutrino dele se comporta como um objeto leve. Então a gente formou na aula passada os termos mais gerais que a gente pode formar. Para formar massa, então, por exemplo, vai poder pegar, em princípio, as combinações que a gente pode fazer, fazer todas as combinações possíveis e analisar quais ficam e quais não ficam. Então, left barrado com left. Posso combinar o left barrado com o left C. Posso combinar o left barrado right, posso combinar o left barrado com right C. Então, esse setor aqui, left barrado. Depois, nesse setor aqui, a gente pode pegar o left C barrado com o left. Podemos pegar o left C barrado com o left C. O left C barrado com o right. E o left C barrado com o right C. Depois ele vai fazer a mesma para o right. Posso pegar o right barrado, o left, right barrado, com o left C, o right barrado, com o right, e o right barrado, com o right C. E depois, finalmente, a última possibilidade é o right C barrado com o left. Right C barrado com o left C. Right C barrado com o right. E o right C barrado com o right C. Então, todas as possibilidades que a gente pode fazer são essas. Nem todas são invariantes de Lorentz, né?
Então a gente sabe, left barrado, left, né, em termo de massa, isso não é invariante lógico. Sabe, tem um gama mi aqui, né, porque isso aqui é meio zero, isso aqui é 0, meio zero. Então isso aqui está fora de cogitação. Então isso aqui a gente sabe que inclusive é identicamente zero, essa combinação. Por causa da quiralidade, a matriz gama 5 que está aqui, ela vem para cá, menos gama 5, confronta com essa que é gama 5 e aí dá zero. Então isso aqui é a típica massa de Majorana. Essa massa aqui está ok, isso aqui é Majorana. Left barrado, right, é a massa de Dirac. E left barrado, right C. Left barrado, left é meio zero, então left barrado é 0 meio. E o right C, o right é 0 meio, portanto o C dele é meio zero. Então essa combinação aqui, ela nunca vai dar um escalar, ela é meio. Isso aqui é um vetor, né? Na verdade é um termo de tipo, left barrado, né? Left barrado, left. É outro modo de ver isso aqui, né? A gente pode ver também se você pegar alguma coisa que é left barrado, vamos pensar que é left barrado, né? Eu posso pensar que left, vamos pensar que o left seja 1 mais gama 5 sobre 2, um certo psi. Então left barrado é psi barrado 1 menos gama 5 sobre 2. Né? Agora, o right C, é a mesma coisa que algum espinor left, né? Quer dizer que é um right C, é o C left. Então, quer dizer, na verdade, o right C se comporta como left. Então, isso aqui realmente é zero. Então, vamos escalar. Isso aqui também é zero. Esse termo está fora de cogitação. É possível, mas dentro dessa. É possível dentro das combinações, né? Do ponto de vista da invariância zero. Depois, left C barrado. Left é o conjugado hermitiano desse. Então, isso aqui é um termo típico de Majorana. Então, isso aqui fica. Tentando formar os termos mais gerais possíveis. Left C barrado. Left C, a gente já tinha visto. Toda vez que eu pegar um espinor do tipo C barrado e combinar com um espinor que C, isso aqui é a mesma coisa que o que barrado psi. Né? C barrado. For o mesmo, então, né? Psi C barrado, psi C. Isso aqui é a mesma coisa que o psi barrado, psi. Então, isso aqui, left C barrado, left C é a mesma coisa que left barrado, left. Então, portanto, essa combinação aqui, isso aqui nada mais é do que esse cara que está aqui, mais é. Left C barrado, right, o left é meio zero. O left C fica 0 meio. Mas quando eu bato, volta a ser meio zero. Então, meio zero com 0 meio também dá zero. Isso aqui não dá, né? É claro que isso aí, né? O left é meio zero. Então, o left C é 0 meio. Conjugou. Agora, se eu barrar, eu conjugo de novo. Então, volta a ser meio zero. Mas o right é 0 meio. Então, aqui eu nunca vou formar um invariante de Lorentz. Isso aqui não pode ser um termo de massa. E depois, left C barrado, right C é a mesma coisa que left barrado, right. Então, é o termo típico de Dirac. Na verdade, esse termo aqui bate com esse aqui. Depois, left barrado, right, nada mais é do que o conjugado hermitiano desse. Isso aqui é um termo de massa de Dirac. Depois, right barrado. Left C é a mesma coisa. O right é 0 meio. Então esse aqui é meio zero. E esse aqui é meio zero, fica 0 meio. Então isso aqui no final de tudo dá meio zero vezes 0 meio. Então isso aqui dá 0, né? Outro modo de ver seria, isso aqui é um right barrado. Né? O left C se comporta como um psi C right. Então na verdade é right barrado right. Isso aí é zero do ponto de vista, né, da realidade. Right barrado, então isso aqui é mesmo, segue o mesmo padrão que esse, isso aqui é zero pelas mesmas razões. Right barrado, right C, isso aqui é um tipo de termo de Majorana. Tá certo, isso pode entrar.
right C barrado left é a mesma coisa que right barrado left C. A gente já deve ter feito isso. Right barrado left C. É a mesma coisinha, né? Esse aqui é 0,5. Então, o right C é meio zero. Mas o barrado volta a ser 0,5. Então, fica 0,5 vezes meio zero. Então, nunca vai poder formar um escalar de Lorentz. Right barrado. Right C barrado. Left C, isso aqui é a mesma coisa que right barrado left. Então, isso aqui é o termo de Dirac. É esse termo que é o right barrado left. Esse aqui é o conjugado hermitiano desse Majorana. Então, esse aqui é o termo de Majorana. E esse aqui é right barrado right, portanto é zero. Então, no par de possibilidades, nós temos todos esses termos que a gente pode formar. Nós podemos formar duas, três, quatro combinações de Majorana e Dirac também. 1, 2, 3. Então, a gente conseguiu formar 4 combinações, né, que não vão ser nulas. O termo cinético, eu não vou nem escrever, que o termo cinético, fica claro que são termos sempre diagonais. Então, os termos cinéticos vão ser, só para lembrar, vai ser left barrado e gama mi, di, left. Left C barrado e gama mi, di, left C. Right barrado e gama mi, di, right. E right C barrado. Gama mi, di, right C. Então, os termos cinéticos são todos diagonais. A gente mantém eles, não tem problema. A nossa questão toda das misturas, né, está nos termos, são os termos cinéticos. Né? Eu estou só revisando isso aqui agora, assim, no finalzinho da aula passada, porque a aula passada eu fiz de uma maneira menos sistemática. Eu preferi fazer assim, para quem tem menos conhecimento desse assunto, que às vezes tem uma elevação de Dirac pela primeira vez, poder compreender melhor que a gente está realmente passando por todas as possibilidades. Na outra aula eu fui um pouquinho batido, né? Não fiz todos os casos para mostrar quais que são zero, quais que não são zero. Né? Só queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: todos esses termos que são zero, eles são zero porque falta alguma matriz gama no meio. Com a identidade, eles são realmente idênticos. Quer dizer, a teoria de grupo, né, em que até, como é que vamos dizer que eu combino a teoria de grupos, do grupo de rotação de Lorentz com a álgebra de Clifford, né? Por que um termo desse tipo aqui é zero? Então, do ponto de vista da teoria de grupos, é porque o left barrado é 0,5 e o right C é meio zero. Então, do ponto de vista da teoria de grupos, né, da teoria de grupos aplicada ao grupo de Lorentz, isso aqui é uma representação vetorial. Então, se ela é uma representação vetorial, isso só não seria zero se eu colocasse aqui um gama mi. Mas sem o gama mi, isso aqui é zero. Agora, como é que vocês podem mostrar? Quer dizer, a teoria de grupo me diz que aquilo ali não é um escalar de Lorentz. É isso que a teoria de grupo me diz. Agora, a álgebra de Clifford me diz isso aqui é identicamente zero. Porque vai haver uma matriz, vai haver um projetor 1 menos gama 5 daqui, e vai aparecer o projetor 1 mais gama 5 daqui. Então, a álgebra de Clifford me diz que é zero. Porque a teoria de grupo me diz que não é um escalar, a álgebra de Clifford me diz, não só não é um escalar, é zero, por causa do confronto de polaridades. Então, é só isso que eu vou colocar. Bom, então a gente vai formar o Lagrangiano de massa, né? Para formar o termo de massa na ação. Vou botar aqui o termo de massa. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro as massas tipo Dirac. Então, a massa de Dirac é essa que nós vamos ter. Uma massa. Uma massa, vou voltar até aqui. Massa de Dirac. Left barrado. Right. Depois nós temos o conjugado complexo desse, que é a massa de Dirac, left barrado. Left barrado, right barrado, left. Né? Eu acho que também está aqui. Right barrado, left. O conjugado dele é right barrado, left. Depois, o outro termo de Dirac vai envolver isso aqui a gente já fez, só sublinhar. Não pode colocar as massas.
Vamos lá, eu vou falar sobre isso. Left, vamos falar sobre isso. Tá? Left barrado right, right barrado left. Agora, vamos pegar o outro tirado, que é esse aqui. Left C barrado, right, então essa é a questão que você está colocando. Left, vamos botar aqui, depois não vai comentar isso agora não. Left C barrado, right C, que no fundo é left barrado right, esse termo aqui. E o right barrado C, left barrado. Isso aqui. Então a gente já colocou aqui todas as massas de viagem. Aqui só queria lembrar, chamar a atenção de vocês, que a gente está usando um férmio left e um férmio right. Eu não estou usando um N plate de férmio, um férmio left e um férmio right. Aí o Dória está perguntando, tá? Aí eu coloquei, claro, esse termo de massa aqui tem que ser o mesmo que esse cara aqui, é conjugado repetindo. Mas a pergunta, e esse termo de massa? Então, quando eu colocar esse termo, eu poderia colocar aqui um outro termo de tirada, um MD', left C barrado, right C, beleza. Só que nós já sabemos aí das propriedades da matriz de conjugação de carga, que qualquer coisa C, qualquer coisa do tipo, se barrado, a gente tiver essa relação de se barrado, que isso aqui é a mesma coisa que C. Se barrado, se C. Certo? Sabe, essa identidade aqui vem lá da álgebra de Lie, né? Usando lá os dados que os estudadores são anticomutantes, são variáveis de Gassman. Então, dessa relação de simetria, né? Claro, se são férmios de Majorana, então tudo bem. Se barrado aqui igual aqui barrado de C. Mas se são férmios, gerais nesse caso os férmios não são de Majorana, são simplesmente férmios genéricos, right, né? Então isso aqui vai me dar que se C barrado, se C. Então essa relação aqui é geral. Agora, então esse termo que está aqui, da maneira que nós estamos colocando, usando essa identidade que está aqui, esse termo que está aqui nada mais é do que right barrado left. Então, se eu colocar um parâmetro de massa MD' aqui, esse termo aqui se junta com esse e simplesmente redefine o MD. Passa MD, eu junto MD mais MD', que eu chamo de um novo MD. Então, colocar parâmetros de massa distintos aqui, na verdade, corresponde a simplesmente uma redefinição do parâmetro MD. Então, já que a gente tem apenas uma família, né, uma família de variáveis, esse termo aqui já não perde generalidade, pelo menos, né? Claro, estou só repetindo o conceito. Se a gente fizer isso, colocar esse termo aqui. Então, claro, esse termo aqui é simplesmente conjugado complexo. Mas agora eu poderia pensar, esse termo aqui, eu poderia pegar um MD', left C barrado, right C. Mas aí a propriedade da matriz C diz que esse termo aqui, em geral, pode ser escrito assim, right barrado left. Então, esse termo aqui vai se juntar com esse, e esse termo aqui vai se juntar com esse para dar um MD mais MD', que eu chamo de um MD duas linhas. Eu chamo de um MD. Mas eu tenho uma questão, dizer que não fica só com MD, L barra F mais... Pode ser, você pode colocar, simplesmente você vai ter um fator 2 no final de tudo. Na verdade, esse termo aqui é uma réplica desse. E esse termo aqui é uma réplica desse. É só para poder botar o fator meio, só para poder fatorar. Na verdade, tudo isso aqui vai, como o termo cinético tem aquele meio, isso aqui a gente pode colocar aqui meio disso aqui. É só por isso, mas por que você está falando, é só porque a gente quis simetrizar isso ao máximo. É só por isso. Então, do ponto de vista do Dirac, nós já pegamos todos os termos. Vamos pegar agora os termos de Majorana. Aqui eu tenho esse Majorana left, e aqui eu tenho o conjugado complexo dele, a gente chama de conjugado dele. Então, no setor, aí sim, no setor de Majorana, a gente tem um setor que é só left. Então, vamos chamar o termo de massa left, como a gente já tinha chamado na aula passada, de ML. Então, aqui nós vamos ter left barrado, left C, mais left C barrado, left. Então, é essa massa de Majorana aqui. E essa massa de Majorana aqui. Agora, as outras duas possibilidades que sobram para o Majorana são essa aqui. Ó. Majorana
Majorana. No setor right, é o Majorana só do setor right. Então, vamos colocar aqui agora uma massa right, não tem nada a ver com a massa. Aqui sim, não é uma questão de redefinição, é outro setor mesmo. Então, nós vamos ter right barra right C e o conjugado hermitiano D. Então, essa seria a ação de massa geral que a gente pode escrever. Então, a gente agora vamos tentar colocar isso. Agora, a gente está vendo, tem termos não diagonais. Eu estou misturando isso. O termo de direita mistura o setor left com o setor right. O termo de Majorana não, deixa tudo no left. O termo de Dirac, o termo right também deixa tudo no right. Então, quer dizer, se eu fosse olhar só se esse MD fosse 0 e esse MRight fosse 0, simplesmente a gente já sabe, isso aqui é um férmio de Majorana, nós já aprendemos na aula passada. Então, tem um férmio left só e o left C, o termo de massa que eu formo, que é o termo de massa de Majorana, isso aqui me diz que L mais LC se comporta como um psi de Majorana. Então, o problema se reduz a Majorana. Mas o problema todo que está acontecendo, e isso aqui também, se eu tivesse MD igual a 0, eu teria dois setores de Majorana, dois férmios de Majorana, independente. O que está acontecendo é que o termo de Dirac mistura tudo. Então, a gente tem que pensar, tem que buscar uma base, né, onde eu tenha que olhar a diagonalização da matriz de massa. Tem que escolher autoestados de massa, e não autoestados de interação. E quando a gente escreve o modelo que a gente está estudando, tem as simetrias, a gente coloca as simetrias, né, no setor férmio left. A gente sempre começa com os férmios quirais. E as transformações de Gabler atuam nos férmios quirais. E aí a gente, quando acopla, né, os férmios e com Higgs, por exemplo, ou com os bósons de Gauge, os acoplamentos são todos feitos usando esses campos, o left e o right. Mas na hora da matriz, então esses são o que a gente chama de estados de interação, ou campos de interação. Agora, quando eu vou olhar o setor de massa, esses campos que são os campos de interação, eles estão misturados. Então eu tenho que diagonalizar a matriz de massa para ver quem são os campos que correspondem aos autoestados de massa, que vão corresponder provavelmente às partículas físicas. E aí a gente vai passar por uma outra base de campos, que é a chamada base de massa, né? Não é a base de interação, mas é a base de massa. Então, vamos olhar a matriz de massa para a gente ver o espectro de férmios que a gente tem aí. Então, vamos tentar ver se é conveniente fazer essa combinação. A parte de mais eu vou dizer uma coisa que se chama o grupo de Lorentz. Isso. O grupo de Lorentz discutia tipo o guião da tabela, tem os invariantes. Você começa a criar partículas a partir do grupo de Lorentz. Você não cria, né? Você cria um meio zero, o zero meio. Isso. Você cria só as componentes quirais da grama. São os building blocks. Isso, exatamente. Daí daquele building block você conseguiu que no dia que você amarra os dois, não disse building block, fica os dois, né? Como fosse aquelas beta salpita, né? Um estado ligado de dois. Agora aqui apareceu um ML que apareceu um ML. Independente. Como deve ser vindo do grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, o que é? Ele é um building blocker com a variante da luz. Ele está aqui no grupo de Lorentz, exatamente. E você conseguiu distinguir o ML e o MR. E daí que vem a pergunta fundamentalista, se essa parte de baixo é que é realmente a parte mais primitiva. A outra, a segunda, seria um beta salpiter. Eu pensaria assim, eu pensaria que a parte de baixo é mais primitiva, porque você pode fazer tudo estando só na representação left. Você não precisa da representação right para gerar massa. Quer dizer, você só precisa da representação right para gerar massa se você usar a fórmula, quer dizer, a ideia de Dirac. Se você quiser gerar uma massa que seja carregada. Se você quiser ao mesmo tempo gerar massa e carga, você precisa misturar o left com o right, porque você precisa formar uma coisa que não seja real. Se você só usar, como a gente viu na aula passada, se a gente esquecer tudo, só usar esse building block, como você chama, usar só esse setor aqui, fisicamente, tudo se passa como se eu ganhasse um férmio psi de Majorana. Esse férmio aqui satisfaz nada. Quer dizer, esse termo de massa aqui, na verdade, dentro dessa prescrição aqui, esse termo de massa aqui pode ser reconduzido a essa forma aqui. Psi barrado psi.
que é um termo típico de massa. Então eu gero uma massa para esse férmio. Só que esse férmio aqui, ele automaticamente é Majorana. Então quando você introduz a massa de Majorana nesse building block puramente leve, você na verdade está criando um férmio de Majorana. Você está introduzindo a massa de Majorana, mas o férmio físico é um férmio de Majorana. Portanto, ele aparece massivo, mas sem carga. O problema é que você, para obter um férmio que seja carregado, você realmente precisa misturar esses dois setores para poder formar alguma coisa que tenha possa introduzir em cima dele uma simetria de fase. Então, o building, o que é mais fundamental? Formar a massa, gerar a massa ou gerar a carga? Né? Então, a gente pode gerar a massa sem gerar carga, mas a gente pode gerar massa e ao mesmo tempo gerar carga. Então, eu diria que o férmio de Majorana, ele só gera massa, ele é mais primitivo nesse sentido, ele é um férmio mais primitivo, ele não tem a carga, ele só tem massa, ele tem spin e tem massa. O férmio de Dirac, ele tem spin, tem massa, tem um dado além, que é a carga. Então, ele é um férmio mais complexo, ele tem uma carga elétrica e ele tem outras propriedades. Mas o que você está falando, eu acho que é perfeito, no sentido de que o verdadeiro building block está aqui. Está aqui. Se você quiser introduzir um dado novo, que é a carga, aí você tem que vir para cá. Eu acho que essa é a situação. Por exemplo, vocês do Lafex, se vocês puderem, um elétron, que está lá em cima, ele cair em dois nucleados, um left e um right. Sei. Então você estaria mostrando que aquela parte efetiva, ela tem realmente um building block. E a pergunta que eu levanto é a seguinte: o Build não é uma coisa à toa. Certo. Ele é um grande building blocker da natureza. É o grande guia que a gente tem para fazer a ligação dos bloquezinhos. Então, aí tem que ser entendido assim. Claro. E daí sempre ficou, da maneira que a gente aprendeu, confuso, porque de repente o dinheiro que tem massa, muita dinheiro e o resto fica com uma coisa meio. Talvez eu diria que é um pouquinho, olha, uma questão disciplinar. Porque às vezes a gente aprende as coisas assim, as ideias certas, mas fora do lugar, no lugar errado. Talvez o ideal fosse, não, é uma boa ideia, já que estou começando o curso de lote, grupo de equação de tiro que agora vai dar, formar primeiro tudo Majorana, trabalhar só com os building blocks, formar a massa. Aí todo mundo vai entender, eu tenho massa no setor left, só que esse férmio que sai no setor left, massivo, ele sai sem carga. Aí você fala, agora eu quero introduzir um dado novo, um número quântico novo, que é a carga. Aí você vai para o segundo passo, que é misturar left com right. Mas, porque a gente geralmente estuda a equação de Dirac primeiro. Muitas vezes você nem estuda a equação de Majorana, o férmio de Majorana, você só estuda o férmio de Majorana se você for estudar supersimetria ou for fazer física de neutrinos. Se você faz QED, a vida inteira você faz QED só com o férmio de Dirac. E aí você fica com essa ideia preconcebida de que a massa precisa misturar as duas polaridades. Porque você já aprende isso na equação de Dirac e passa a maior parte do seu tempo sempre fazendo a equação de Dirac. Então é isso que talvez seja uma questão de formação. Se você aprende as coisas certas no lugar certo, talvez você já não tenha esse tipo de confusão na cabeça. Porque você vê, eu posso formar massa left, 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 massa right, right, esse setor aqui é assim, mas esse setor não tem carga. Agora, Dirac é um passo além. Eu quero descrever o elétrico, eu tenho que introduzir carga. Eu não consigo introduzir carga, portanto, só nesse building block meio zero. Então aqui não tem possibilidade. Aqui eu posso introduzir carga, posso, mas se eu não introduzir massa, aí aqui é o férmio de Weyl. Weyl é complexo, tem simetria de fase. Mas agora, se você mantém essa representação e agora você introduz a massa, você fisicamente está gerando férmio de Majorana. Então você perde a simetria de fase e perde a carga. Você ganha massa, mas perde a carga. Então essa representação, ela tem, vamos dizer assim, não digo esse defeito, mas essa limitação. Ela te dá massa, ela te dá carga, mas não te dá massa. Ou ela te dá massa e te tira carga. A mesma coisa acontece aqui. Agora aqui não, aqui você mantém os dois, você mantém a massa e mantém a carga. Essa é a questão. Eu te pergunto então o seguinte: o que é um building block? Um experimento, se você tem lá um ômega, ele decai, ele começa a ver parte, então o building block
ele é uma coisa que diz, olha, A partir dele você forma tudo. você num experimento, você vai ver o building block. Quando você num decaimento, você vai ver os quartos a partir de estruturas mais compostas. Será que aqui você poderia pensar da mesma maneira? Onde a partir de um elétron você vê duas doutrinas? Você poderia pensar. A questão é formar estado algebricamente, assim, o que a gente está dizendo no fundo é isso. Se eu tiver dois férmions de Majorana, psi1 e psi2, eu sempre posso formar um férmio de Dirac. Fazendo essa, combinando dois Majorana na forma complexa, eu ganho um Dirac. Então, na verdade, o férmio de Dirac, sabe, isso aqui matematicamente, o férmio de Dirac é uma composição de dois férmios de Majorana. Agora, na teoria, vamos dizer, na teoria do elétron, né, na teoria quântica do elétron, você não está fazendo isso, você não está dizendo que um férmio, então um férmio de Dirac decai em dois férmios de Majorana. Não, isso aqui é uma relação puramente algébrica. Quando você coloca na equação de Dirac, você tem uma referência que esse férmio de Dirac é formado por dois férmios de Majorana, porque aí você teria que pensar que você tem um estado ligado de dois férmios de Majorana, você está aí pensando numa partícula com um estado composto, não é isso. Mas do ponto de vista assim, fundamentalista, o que você está colocando, vamos dizer, o building block é o Majorana, ou a representação meio zero. Então, quer dizer, os building blocks do grupo de Lorentz são meio zero, zero meio, são dois building blocks separados. Quando a gente estudou as representações do grupo de Lorentz, a gente fala, vamos estudar uma outra representação, que é meio zero mais zero meio. Então, essa representação aqui é a representação soma direta, é uma representação redutível. Então, o que a gente está dizendo é que o Dirac, ele está numa representação redutível do grupo de Lorentz, ao passo que os Majorana e os Weyl estão numa representação irredutível. O Majorana fica só no left ou só no right, o Weyl também. O Dirac que mistura os dois. Então, nesse sentido, né, do ponto de vista assim, de algébrico, falando assim, a gente pode dizer que os building blocks são os Majorana ou os Weyl. O Dirac já é uma segunda etapa, é um objeto mais complexo. Mas a gente só não está dizendo que o férmio de Dirac é o estado ligado de dois férmions de Majorana. É possível isso? É, mas nós não estamos dizendo isso. Nós podemos dizer, sabe que o férmio de Dirac é uma condensação de dois férmions de Majorana que conferem a ele, cara? Isso é possível, mas aí, isso aí seria um outro cenário que a QED não contempla, porque a QED não contempla, ela não quantiza campos compostos, ela está quantizando campos elementares. Então, o campo de Dirac que está lá é um campo elementar. Agora, do ponto de vista da álgebra de Clifton, das representações do grupo de Lorentz, ele é a composição, pode ser pensado como uma composição de dois Majorana. Ela mesmo fala com o número complexo, né? É a composição de dois números reais, a parte do caso imaginário. Isso aqui, exatamente isso aqui no espaço tutorial. É essa aqui agora. Mas eu concordo com você que a atribuição de building block é bem oportuna nesse caso, faz sentido. No sentido de grupo de Lorentz, tudo bem, só que como é que você faz isso por causa da carga? Você não pode vestir de carga no cara, porque a carga é um número quantitativo. Certo? Como é que você constrói um estado composto de dois caras neutros para dar um cara carregado? Se você pensar o seguinte, imagina que você está formando algo desse tipo, você pega, tem um férmio elétrico, é o que está acontecendo aqui. Se você pega, vamos dizer que você pega esse Majorana, psi1, esse aqui é Majorana, vou botar psi1 barrado aqui, psi2. Se você pegar esse cara aqui é Majorana, né? Esse cara aqui é Majorana, mas você está, do momento que você formou essa combinação completa de psi1 mais y2. Então, esses dois estão aqui formou psi. Então, esses dois caras aqui são neutros, não são carregados. Então, você pode formar agora aqui a combinação psi-c, né? Vou botar psi1, isso aqui é Majorana, então psi1c é psi1, menos y, psi2c é psi2. Esse aqui é o meu psi-c. Aí. Então, agora, se você atribuir uma transformação tal que o psi1' é cosseno de θ psi1 mais seno de θ psi2. Ou seja, você vai, nos férmions que são neutros, no setor de Majorana, você vai colocar uma transformação SO2.
que é uma transformação real. Então é tudo real. Você não tem uma carga, você não tem uma transformação de fase, você tem uma rotação SO2. Agora, se você combina a rotação, você pode sempre passar da rotação SO2 por uma combinação complexa. Você pode sempre, agora, né, o que você está fazendo aqui, quando você colocar esse I aqui, né, você vai ver cosseno de θ psi1 mais seno de θ psi2. Né? Isso aqui é o que você vai dizer que é o psi1, né? Você vai ter um psi1 que vai ser isso. E você vai ter um psi2 que vai ser menos seno de θ psi1 mais cosseno de θ psi2. Então, se você escrever esse teu psi1, esse teu psi1, psi2, reparametrizar dessa forma, você vai poder formar uma transformação de fase que vai te dar o E elevado a θ. Então, quer dizer, no setor de Majorana, você, claro, ele é neutro, como você falou, você não vai poder introduzir transformação de fase no setor de Majorana, mas no setor de Majorana você combina o setor de Majorana, os dois Majorana, com uma transformação SO2. Né? E aí é a mesma leitura que a gente faz, né, da transformação de fase. Você pode ter um campo complexo, φ, né, e a gente decompõe ele em φ1 mais em φ2, o que é a transformação de fase aqui é uma transformação de SO2, quer dizer, a transformação de fase que eu faço aqui vai ficar um cosseno de θ com esse aqui e o seno de θ com esse aqui. Então, a transformação de fase lida no setor complexo é a transformação SO2 de cossenos e senos feita no setor real. Então, é isso que acontece na passagem dos dois Majorana para o Dirac. Mas ele ganha uma carga de SO2, por exemplo. Ele ganha uma carga de SO2, que é o 1. Que no fundo é o 1. E você pode falar que isso é uma carga elétrica. Você pode associar essa transformação. Aí você pode dizer, essa transformação de fase eu vou associar a carga elétrica. Assim. Poderia ser um número leptônico também. Se associa a uma carga que você quer. Vamos associar a carga elétrica, por exemplo. Certo? Tá legal mesmo? Então, pode falar. Você poderia dizer isso pelo teu building block? Se você é um elétron, por exemplo, você fez um bloco de 0,5 e meio zero. Isso. E você pode dizer que, olha, vai ter um experimento que esse building block vai poder sair 0,5 e meio zero duas partículas. Sei. Isso é um pouco de viagem. Não, não acho que seja viagem. Eu pensaria o seguinte, imagina que você faça, você tem elétron. Não sei se a pessoa entendeu. Fala. Você tem um elétron que é 0,5 mais meio zero. É uma coisa composta por 29. Mas daí o grupo de não, tem partículas dos pares meus com 0,5 e meio zero. Eu quero, será que então não pode ter sempre uma influência? Aí não é LHC, FEX, esse tipo assim. Isso vai do elétron, dos neutrinos, só pela percepção de grupo de Lorentz. Então você pergunta, será que eu posso fazer um experimento em que eu veja só o setor meio zero que está dentro do elétron, ou só o setor 0,5 que está dentro do elétron? Eu diria que sim. Eu acho que se você pegar elétrons ultra energéticos, né, pensar aqui, se você pegar, a gente sabe essa relação, né, do momento PC sobre energia, né, é V sobre C. Então, se o nosso elétron for altamente relativista, muito relativista, onde o elétron é 0,9999C, esse fator aqui é muito próximo de 1, então o E é muito próximo de PC. Então, no caso, isso aqui seria um elétron altamente relativista. A massa de repouso dele é muito menor do que a energia do que o módulo do momento desse C. Né? Uma massa de repouso é muito pequenininha. Então, o elétron é ultra energético. Se o elétron é ultra energético, a massa dele praticamente é desprezível, você, nesse caso, o elétron vai ter, ele vai tender a ser uma partícula quiral, ele vai tender a ter uma quiralidade bem definida. Então, se você estiver falando de elétrons altamente energéticos, se fizer um experimento de elétrons altamente energéticos, o teu elétron left e o teu elétron, uma transformação de Lorentz, não vai levar o teu elétron left e o teu elétron right. Você é como se quebrasse. No limite, né, em que a energia, não estou dizendo que a massa tende a zero, porque eu estou querendo dizer do ponto de vista da física. O que significa a massa tender a zero? Significa você ter um elétron que tem uma energia muito maior do que NC2. Ou você ter um elétron, né, em que o PC dele, né, é muito maior, que o momento dele é muito maior do que NC.
Se você tiver um elétron com essas condições, isso é equivalente a o momento dele é muito maior do que a massa dele vezes C, ou a energia dele é muito maior do que MC2, esse elétron já é um elétron, já está se tornando um elétron. Você já consegue separar a representação meio zero da representação zero meio. E se você tiver um elétron que é altamente relativista, que estiver polarizado na direção do movimento, se você fizer uma transformação de Lorentz, você vai manter ele polarizado na direção do movimento. Ou seja, você está chegando no limite viral do elétron. Então, é o máximo que você pode fazer. Ou então, se você pensar, eu tenho um experimento em que eu vou produzir elétrons altamente energéticos, como um subproduto do experimento, né? O próprio LHC. Prótons produz quarks, os quarks com antiquarks podem formar jatos de elétrons, e esses elétrons sendo altamente relativistas, eles saem. Você pode separar os building blocks do grupo de Lorentz. E essa questão desses óleos, né? Ah, sei. Eles são esses ovos e os espinos, né? Quer dizer, isso é um mecanismo. A questão é, será que isso pode acontecer? Ninguém sabe se isso pode acontecer para partícula elementar. O que a gente sabe, né? A gente sabe de rolos e espinos é que eles aparecem em sistemas compostos. Sistemas de muitos elétrons, quer dizer, quando você tem muitos elétrons no sistema, matéria condensada, é um material, né? 10 a 23 de elétrons, um sistema complexo. Aí esse sistema vai ter excitações que se comportam como ólulos ou como espinos. Mas a questão é, será que eu posso pegar um elétron individual e esse elétron individual se decompor num ólulo, num espino? Isso aí ninguém sabe, né? Ninguém fez, ninguém sabe, ninguém viu, estou dizendo que é impossível. Então, e inclusive também essa separação ólulo-espino, só é, até agora não se produziu isso em 3 dimensões espaciais, né? Só em sistemas 1 mais 1 e 1 mais 2. Mas o que você está colocando faz sentido. Ninguém disse que não é possível você em 4 dimensões, 1 mais 2, uma partícula elementar. Será que você consegue ter um regime em que o elétron se quebre numa partícula só de carga e sem espinho, numa partícula só com espinho e sem carga, para uma partícula única? Não sei se isso foi o que se sabe dessa separação, desse split entre carga e espinho, é para sistemas compostos, né? Para sistemas de matéria condensada, sistemas muito elétrons. Oi? O neutrino, quando tem decaimento beta, ele sai energético só porque a massa dele é muito baixa. Mas se tivesse um decaimento beta muito pouco energético, ele não ia ser leve. Ele ia estar porque ele é macio. Quer dizer, no modelo padrão, sim, seria leve. Mas agora, como a gente vai ver hoje, ele não seria leve, exatamente. Ele seria um neutrino de Majorana. Pois é, e essa é a mesma posição de L e F. Fala aí. Também se Vamos falar sobre isso. Higgs bem altíssimamente energético, como a produção do Higgs, isso pode fazer ele também dar sinais de partículas compostas, partículas que possam constituí-lo. Se você tiver um Higgs altamente energético, eu acho que se você tiver um Higgs muito massivo. Sim, muito Mas se massivo. tiver um Higgs muito massivo, aí pode ser que ele seja um sinal de que ele seja composto. Sim, mas não em left e right, porque ele é escalar. Não. Ele deve ser composto de férmions, né? Porque o que você espera é que o Higgs possa ser composto de férmion. Agora, seria um férmion left e um férmion right, né? Para você formar um escalar. Você quer formar um escalar a partir de um left e de um right. Com um spin zero, então o único jeito que você tem que fazer para formar um escalar com um spin zero, né, que é escalar, e que tenha left e right, é esse aqui. Se você formar esse objeto aqui fatalmente tem spin duplo. Sim. Esse objeto aqui esse objeto aqui é 0,5 vezes meio zero. Esse aqui é meio. Isso aqui é 0,0. Então só podia se fosse uma massa de Dirac, sem ser de Feynman. Você teria que ter quer dizer, você teria, não seria massa, você teria estaria dizendo que o teu escalar, né, seria como se fosse, né, uma condensação de um férmion left ou um férmion right. Isso aqui não necessariamente é uma massa de Dirac, é uma composição de estados, né? Isso aqui não tem do Lagrangiano, isso aqui é uma composição de campos, tá? Certo? Então vamos ver. Então, o que a gente pode escrever aqui agora é o seguinte, vou colocar isso aqui nessa. Bom, vamos fazer o seguinte, a combinação que a gente pode formar aqui, vamos dizer, a gente vai fazer o seguinte, vamos formar um férmion psi maiúsculo, né? Psi
maiúsculo. Left que eu vou identificar dessa forma. Ele é o férmio left e o férmio e o right C. Vamos colocar desse modo. Então, quer dizer, esse férmio aqui, left é meio zero, right é 0,5, mas o right C é meio zero. Esse férmio aqui é um férmio que está completamente na representação do meio zero. Do ponto de vista do grupo de Lorentz, isso aqui é meio zero, certo? E vão formar um psi right que seja left C right. Na verdade, esse cara que está aqui, né, é o conjugado de carga desse psi right que está aqui, né? Na verdade, é um psi left C. Então, esse cara que está aqui, isso aqui é right, isso aqui também é right, ele está completamente na representação zero. Vamos colocar assim. Vamos definir essa base aí, só para a gente ver como é que a gente pode reescrever esse Lagrange de massa. Então não pode colocar assim, né? A gente faz assim. Esse cara aqui é left, vamos botar assim, left barrado, vamos botar right, C barrado. Estou pegando esse férmio aqui barrado. Vamos colocar aqui a nossa máquina. Então a gente faz sempre, né? Tem um bilinear da ação, a gente coloca campo, operador, campo. Né? E aqui vamos colocar o nosso right. Vamos colocar o left, vamos colocar o nosso right C. Então a gente está formando como se fosse um termo assim, ó. Aqui a gente está tendo psi left. Errado? E aqui a gente está vendo o nosso psi right. Isso a gente está fazendo. Então vamos colocar left barrado left. Então left barrado, left. Aqui é left barrado, é left C barrado. Esse está contrário, left C escuro, tá? Então left C, tá? Tá certo? Aí ficou left barrado, right, C barrado, então C left barrado, e esse cara aqui ficou C left, então vamos organizar. Então left barrado, left C, está me dando aqui esse termo. Left barrado, left C. Está me dando aqui esse termo. Depois a gente vai colocar mais, claro, mais o hermitiano conjugado dessa combinação, que vai ser, né, vou colocar mais, até mais explicitamente para a gente ver mais. Aqui tem left C barrado, mais barrado, mesma coisa. Só para explicitar o hermitiano conjugado. E left C barrado, left C. Vou colocar assim. Então, primeiro termo lá, left barrado, left C, LC média. E o outro termo, LC barrado, LC média. Depois, o right é a mesma coisa, né? Eu vou ter right C barrado, right C, vai pegar esse termo aqui, right C barrado, right. E o outro termo é right barrado, right C. Eu não sei se vamos colocar agora as massas giradas, né? Então a massa girada, left barrado, right. Então eu tenho uma massa de tira. E depois right barrado C, right barrado C, left C. Girar e os conjugados hermitianos que já estão lá também. Então a gente está fazendo um tratamento geral, né, de todas as massas possíveis. A gente não está dizendo que o férmio girar é maior. Como o Dória falou, a gente está fazendo um tratamento em termos de building blocks. Os nossos building blocks vão ter, são o left C, o right e o right C. Então nós temos esses building blocks na representação. O building block da representação meio zero e o building block da representação zero meio. Então isso que o Dória falou é até oportuno, né?
no sentido de que nós estamos tentando estudar a situação geral de férmio massivo usando os building blocks. Então, agora vai depender desses parâmetros, ML, MD, para a gente saber qual é a característica do férmio que emerge desse tratamento. No final de tudo, de que férmio que eu estou falando? Eu estou falando de um férmio a partir da sua composição em termos desses building blocks. Então, esse problema, né, da maneira que nós conduzimos, nós vimos que a referência, deixa eu colocar até, para a gente não perder de vista essa nossa composição. Então, a gente definiu esse férmio de precisão, né, left, que é o left com o right C, e o conjugado de carga dele, né, o outro férmio, esse right, que nós estamos chamando de right C, left C. Definimos, né, esses objetos aqui. Vamos ficar aqui. Sabe? Eu trouxe aqui para reproduzir o JK. Então, de novo, o nosso problema aqui, se nós formos olhar, né, para a nossa ação, o termo cinético que estava lá, left com left, left C com left C, right com right, aquele termo cinético que estava lá, então, o termo cinético anterior, né, o termo cinético, pode ver que já pode ser colocado dessa forma. Left, gama mi, mi, left. Onde tem tudo, o left C, e depois a parte do right, mais right, mi, gama mi, mi, right. Então, esse termo, ele não perdeu a forma diagonal. Ele continua, left, left, right, right. A perda de diagonal é aqui, porque isso aqui é a perda da forma diagonal está aí no termo de massa, certo? Isso aqui é um left barrado, mais isso aqui é o nosso right. Então, o que a gente pode tentar fazer é, vamos tentar diagonalizar essa matriz de massa. A matriz de massa está aí, uma matriz de estrutura real, uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica e real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, por uma transformação de SO2. Então, isso significa que eu posso, por exemplo, né, colocar aqui S transposto, acho que não confundir mais. Esse R, S transposto S. Eu vou ter uma transformação SO2, atua aqui e vou dizer o seguinte: aqui vou ter o S transposto S. Então, estou dizendo o seguinte: tem uma matriz S, vou apagar isso aqui, tá? Já está visto, só para a gente ganhar esse pedaço. Então, a gente está vendo, certo? Só para chamar a atenção. O que nós estamos tendo, né, é esse dublete aqui, né, quer dizer, o ferro left barrado, aí aqui eu vou ter a matriz S transposto, aqui eu tenho a matriz S, aqui eu vou colocar a matriz de massa, que é isso aqui eu tenho S transposto, e aqui eu tenho S atuando nesse meu vetor coluna. Então é isso que eu estou dizendo, essa matriz S é a matriz que diagonaliza M. Então essa matriz S, ela vai colocar M na forma diagonal. Vai ser uma matriz que vai ter um alto valor, que eu vou chamar de M, 0, 0, e o outro valor, alto valor, M, como essa matriz diagonal diagonalizada. Agora, claro, essa matriz S, então nessa base, eu não sei ainda quem é essa, vou determinar quem é essa. Eu sei que a matriz S, claramente, sendo uma matriz SO2, né? Então a forma da nossa matriz S, a matriz S aqui é uma matriz ortogonal, uma matriz do grupo SO2, porque ela diagonaliza uma matriz simétrica real. A nossa matriz S não vai poder sempre ser colocada dessa forma. Cosseno de θ, seno de θ,
menos seno de θ, cosseno de θ. Essa é a matriz. Claro, como é que eu determino essa matriz? Determinando quem é θ, obviamente, né? Então, sei que tem essa matriz para fazer esse trabalho. Então, eu já sei que eu vou formar essa base aqui, eu vou ter a minha matriz S atuando aqui, né? Então eu vou ter. Agora eu vou ter então a minha matriz S, essa matriz S vai estar atuando aqui, ó. Novo estudo, botar esse estado que nós vamos definir, vamos chamar de. Aqui eu estou usando a notação select, né? Ou seja, vou passar para uma nova base, que vai ser uma base que vamos chamar aqui de Psi1, Psi2. Então, Psi1, Psi2. 1 e 2 são os términos que diagonalizam a matriz de Marx. Estão passando para a base diagonal agora. Psi1 e Psi2 vai ser essa matriz assim, vai ser cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Atuando no left e no right C. Então nós estamos dizendo que nós estamos passando por uma base, né? Então, nós temos as seguintes combinações. O nosso Psi1 é cosseno de θ, o nosso Psi-left mais o seno de θ do nosso Psi-right C. E o Psi2 vai ser menos seno de θ é isso que nós estamos dizendo. Vamos trabalhar então agora nessa base aqui, quando esse cara aqui bater nisso aqui, a gente vai estar produzindo N1 e N2. Então, deixa eu estar produzindo aqui Psi1 e Psi2. Quando aquele S bateu naquela combinação. Aí, claro, essa combinação aqui é a combinação que vai ser o S transposto, vai ser pagar isso aqui, essa combinação aqui vai estar dando para nós, né? Barrado dela. Barrado. Claro que aqui eu posso fazer o seguinte, então a gente tem essa marca. Aqui nós aqui a gente tinha, só para lembrar aqui estava, era o left barrado, né? Estava assim, só para lembrar, left barrado, right C barrado. Era isso aqui. E aqui estava left, right C, né? Left C. Era isso mesmo? É. Right, né? Era isso? Né? Era assim, né? Left barrado, left C, tá assim. Então só um instantinho, então nós combinamos aqui, essa matriz aqui, né? Nós colocamos aqui assim, vamos então. Segundo left C, perdão. Right. Nós fizemos. Aqui é left C. Right. Left C. Só para não colocar, acho que eu confundi nas horas aqui. A nossa matriz estava escrita originalmente assim. Left barrado, right C barrado, left C, right C. Aquela matriz S que entrou aqui, ela fez essa combinação. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, me deu aqui essa cosseno, né? Seno, menos seno, cosseno. Aí, claro, essa matriz S, isso aqui é ST, essa combinação que ficou agora nós tínhamos ST, S é transposto S. Aqui é a mesma coisa, S é transposto S. Isso aqui nós juntamos. Tá lá. E isso aqui é a nossa matriz em forma diagonal. Isso aqui vai ficar M de 0, 0, N, 2, T. E essa combinação, essa matriz S, está aparecendo aqui, é a matriz transposta. Está pegando agora, essa matriz transposta está pegando o L e o right C. Então ela vai formar, no fundo é a combinação que está pegando, então vamos formar aqui, espalhar. Eu esqueci, não vou fazer. Então, a combinação que está aparecendo agora é essa aqui, ó, Psi1C. Tirar, né? A matriz que está aparecendo aqui, ó,
é a conjugada de carga dessa. Em vez de ser L, LC é L, em vez de ser right, é right C. Só que essa matriz está aparecendo aqui com a matriz transposta, né? Então a gente está tendo essa combinação. No fundo é o S atuando, então ela vão ter isso aqui. Nossa combinação está sempre, estou chamando isso aqui, ó. Left barrado, right C barrado. Essa matriz transposta, que é cosseno menos seno. Seno, a matriz transposta é essa aqui. Então, isso aqui, nós vamos estar chamando essa matriz aqui para nós dessa outra aqui. No fundo, é o conjugado de carga dessa aqui. Está me dando, então, aqui, ó, psi1. Então, psi1 C barrado e psi2 C barrado. Então, a gente vai definir o psi1C e o psi2C a partir dessa matriz aqui. Eu estou só chamando a atenção de vocês. Então, nós vamos ter aqui o nosso psi1C, que vai ser cosseno de θ, psi1, L, né? E aí aqui, menos seno de θ, LC. Apareceu com a matriz transposta, que é menos seno. E o psi2C, conjugado de carga que está aparecendo aqui, com menos seno, é seno, né? Seno left, C, seno de θ, basicamente o que a gente fez isso, né? A gente diagonalizou, quer dizer, a matriz que está aparecendo desse lado aqui é a mesma matriz que está aparecendo aqui, porque essa matriz aqui ela fixa uma matriz que diagonaliza essa, então a matriz que diagonaliza a matriz de massa, ela se distribui para cá e para cá. Ali? Foi ele ou ele vai? Aonde agora? Aqui eu tirei os barros. Aqui eu tirei os barros, era tudo para fazer com barros, mas eu tirei, está tudo barrado, tá? Tirei barrado. Deixa eu apagar isso aqui. Não, vou apagar. Então, muito bem, então nós diagonalizamos a matriz de massa. Vou ver os autovalores aqui, eu não vou, né? Já tinha calculado aqui, deixa eu deixar para vocês aqui os autovalores, acho que eu tinha até deixado na hora passada, né? Os autovalores estão aqui, só para. Então, ao fazer todo esse processo, então deixa eu ver aqui, então é o psi1, né? Cosseno de θ left, tá? Menos seno de θ. Beleza. Então, a nossa matriz, né? Os nossos autovalores que saíram aqui foram M1 tilde e M2 tilde, vou colocar aqui, o meio as massas de Majorana entram aqui, tem L mais right. Vou tirar os autovalores dessa matriz aqui. Essa matriz completinha aqui, tá? ML mais right, mais ou menos, mais quadrado aqui de ML, menos M right ao quadrado. Tira o quadrado. Os autovalores dessa matriz. E quando tu faz a matriz, né, que faz a diagonalização, fazendo essa passagem da diagonal, a gente tira essa relação, né? Tangente de 2θ é a massa de Dirac, 2 vezes a massa de Dirac, sobre a massa right, menos a massa left. Então é só fazer o cálculo o zero. S, matriz M, S transposto igual a matriz de autovalores, e a gente tira essa relação. De 2θ, é isso aqui. Então, com isso aqui a gente fixou a matriz que faz a rotação, sabemos que é um ângulo θ, então já está fixado para nós a função das massas aí. E os autovalores, o que é importante é ver depois as ordens de grandeza relativas entre eles. Deixa eu só pegar umas notinhas aqui, para ver essas definições, para ver se está tudo compatível até agora. Então a gente pegou Eu acho que esse fator 4 da massa de Dirac, ele sai se você definir a massa de Dirac, ela vem como você bota aquela L barra L, isso, mais os e o fator de massa ele sai daqui, né? Quando você diagonaliza, né? Você tem ML, MD, MD, MRight. Então, quando você for escrever a equação de autovalores, vai ser ML menos lambda, MRight menos
lambda menos NB ao quadrado igual a zero, equação circular, né? Aí então você tem que dar lambda 2, né? Menos NL mais light, né? Lambda. Só que o fator 4 que aparece no Raiz da equação de fluxo. Aqui, porque é a notação. aquele 4 lá. Isso. Esse 4 ele não aparece se você colocar na Lagrangiana. AND sobre 2. Isso, ele é redundante. Isso. Esse fator dele. Ele é exatamente isso. Você pode definir, você pode redefinir o parâmetro como ND sobre 2. Porque o L barra R é igual ao LC barra. Exato, você pode. Tem fator 2 a mais. Se você quiser, você pode dizer. Meu NB é o N' D sobre 2. Você pode redefinir os parâmetros e esse fator desaparece. Pode ser. Mas você não é necessário, você pode fazer isso. Tá? Tá? Porque eu acho que é necessário, porque como o L barra R é igual ao LC barra o C, Certo. você está fazendo uma dupla contagem já. Pode. Se você não tiver esse fator 2, se não colocar o fator 2, você Isso. está usando 2 vezes. Então você está jogando tudo. Eu concordo com você. Se eu não colocar o fator 2, né, se eu não colocar o fator meio, aparece esse 4, quer dizer, o meu parâmetro e o teu parâmetro vão diferir do fator 2. Isso. Vai ter um fator 2 de diferença. A massa que você medir e a minha massa não vão ser iguais, vai ter um fator 2, está certo? Eu não sei, quando digo assim, se vocês quiserem trocar para trocar, o que o Pedro está falando é perfeito. Essa massa de Dirac aqui, como a gente falou, a gente já fala, esse termo aqui, que até o Dória falou, mas então por que escreve esse termo se ele já é igual a ele? Eu falei, só por uma questão de simetrizar, colocar uma expressão mais simétrica. Mas isso significa que esse fator NP aqui, em qualquer momento, pode ser redefinido como esse aqui sobre 2. Então, nesse termo aqui, usando isso aqui, a gente só teria 2 termos e não 4. Usando esse termo aqui, nós temos 4. Então, a massa de Dirac minha e a massa de Dirac do Pedro, que é a ND minha, vão diferir por fator 2, tá certo? Obrigado. Aqui só uma coisinha só. Quando nós escrevemos a nossa matriz de massas, só para lembrar aqui um instantinho, nós temos feito assim, né? Só L barra, deixa eu pegar aqui só para acertar também os sinais aí, para ver se não está tendo confusão, que é o seguinte, nós temos para pegar o que eu fiz aqui nos pontinhos, ó, L barra, só retomando aqui, só que a gente já fez, só que eu apaguei e perdi o quadro. Então o que o Pedro está dizendo é isso aqui, ó. Nada me impede, desde o início, fazer isso aqui. Estou absorvendo o fator. E aqui a gente tinha LC, né? E aí o termo que é o conjugado hermitiano, deixa eu colocar aqui, só porque isso aqui pode estar trazendo, só para ter certeza que o sinal está ok. Conjugado disso aqui. Então, o que nós fizemos foi, nós colocamos aqui S transposto S, colocamos aqui também S transposto S, e definimos então a matriz SO2 como LCR. Está aqui. Seno, essa operação, tá? Essa operação S, N, S transposto vai me dar essa matriz aqui, como a gente já falou. Com esse termo que é só o conjugado complexo, ele não vou nem me preocupar. Então esse termo aqui, S,